Bom, essa questão, enfim, como disse o Adriano, a gente teve essa semana uma matéria da Folha de São Paulo que indicou que sexta-feira seria reaberto o caso. O que significa essa reabertura, né? O que significa reabrir o caso? Com esse inquérito que terminou em 2023, com esse laudo do engenheiro Sérgio Eisenberg, a gente tem uma situação definitiva em termos documental. Não há mais documentos que se precisa procurar nesse caso. As investigações foram muito profundas, documentalmente. A gente tem depoimentos, a gente tem documentos que são mais do que suficientes para provar tudo isso que eu falei aqui, né? Tanto que o próprio inquérito concluiu que não é possível afirmar que foi acidente porque as provas foram destruídas, né? E essa perícia de trânsito nunca tinha sido feita no caso JK. A perícia tinha sido feita uma perícia pela ditadura, e depois haviam provas documentais que analisavam falhas graves na perícia da ditadura, mas uma nova engenharia, perícia de trânsito, não havia sido feita. E isso foi feito agora. Então, em termos documentais, não há mais. O caso é simples, no sentido de que não precisa mais grandes diligências, grandes investigações, está tudo muito documentado. E esse livro, O Assassinato de JK pela Ditadura, ele fala por si, eu não preciso fazer nenhuma afirmação, os documentos falam por si, né? Então, com o inquérito e com o relatório da Comissão do Estado Rubens Paiva, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos recebeu o inquérito a partir do Ivo Patarra, que é um dos investigadores mais longevos aí desse caso, levou isso lá no Ministério dos Direitos Humanos, e ela recebeu, então, a Comissão de Direitos de Mortos e Desaparecidos recebeu esse inquérito e pedindo para reabrir o caso, né? E aí, a expectativa, né, inclusive que o Nilmário Miranda, que é membro da ex-ministro de Direitos Humanos e membro da comissão, indicou que seria necessário reabrir, que é uma verdade histórica devida ao povo brasileiro, que é algo que vai alterar a narrativa sobre a nossa história, sobre um presidente que foi assassinado, e gera os porquês, né? Por que foi assassinado? Então, começa a se criar novas sendas aí da nossa história. E então, na sexta-feira, todos estávamos na expectativa de reabertura do caso. E aí, a reunião da comissão decidiu, na verdade, ouvir a família antes de reabrir o caso. E aí tem uma série de notícias, uma nota da própria Comissão de Mortos e Desaparecidos que afirma que eles querem ouvir a família antes de reabrir o caso. E por que isso é preocupante? Preocupante no sentido de que é um arrefecimento do que seria a reabertura do caso. Porque o Juscelino, ele não é da família. O Juscelino é do povo brasileiro, ele é um presidente, ele era o mais popular entre todos os presidentes, ele voltaria a ser presidente, ele poderia ter alterado o curso da redemocratização brasileira, ele poderia ter alterado as estruturas que hoje comandam a nossa república, ele poderia ter mudado o modo como a gente foi capaz de lidar com forças armadas, de lidar com o que sobrou da ditadura, né? Então, isso é direito nosso. E o direito brasileiro afirma que é direito de cada cidadão ter essa história contada adequadamente. Então, a família, ela pode querer saber e ela pode não querer saber, mas ela não pode impedir que o cidadão brasileiro conheça a sua história. O Juscelino, ele é maior do que a família. E a comissão, isso não estou falando porque eu acho, tá? Eu estou falando porque o direito brasileiro garante isso. E essa é o diálogo que a gente precisa ter com a comissão para que se perceba que hoje o caso é simples. Não tem que ter novas grandes investigações. O Sérgio Eisenberg foi demolidor da perícia da ditadura. Demolidor. Essa perícia acabou com qualquer resquício de afirmação de acidente. E a responsabilidade do Estado ela está no ordenamento jurídico, então trata-se de um assunto jurídico. Agora, os fundamentos jurídicos para inverter-se o ônus da prova e dizer que o Estado é responsável, eles estão à disposição, eles estão em vigor, e a comissão precisa receber o assunto e fazer esse estudo jurídico, e eu estou super à disposição, os pareceres que já foram elaborados, eles vão
pavimentar esse caminho para que essa declaração seja feita. Então, não é uma questão de encontrar o culpado e incriminar ou condenar uma pessoa, porque isso de fato teria que ser feito pela família, enfim. Não é a questão de pedir indenização, porque a família também não tem interesse nisso, a indenização seria feita para a família, é uma questão de declarar o Estado brasileiro é responsável pela morte de JK, o Estado brasileiro perseguiu, torturou, exilou e matou o JK porque não foi capaz de matar, de provar que é inocente e ocultou todas as provas que provariam a causa do assassinato. Então, isso é algo que é direito do cidadão. E a Comissão de Mortos Desaparecidos Políticos já aplicou, inclusive, esse raciocínio jurídico a muitos casos de pessoas que não têm a sua prova definitiva, mas que considera que, pelo Estado sistematicamente matar, ele era responsável. Centenas de casos. Inclusive os casos que foram concluídos agora em janeiro de 2025, inclusive o caso do deputado Rubens Paiva. Então, é algo que a comissão já aplica. A gente só precisa que seja declarada a responsabilidade do Estado. A gente não precisa condenar ninguém, a gente não precisa de uma indenização. A família pode dar a sua opinião, mas ela não pode impedir que o caso seja concluído, né? Então, consultar a família, espero que seja algo intermediário entre, de fato, reabrir o caso e ir até o final dele, porque todos os brasileiros têm esse direito, né? Essa é a nossa visão sobre o último movimento da Comissão de Mortos Desaparecidos. Eu pretendo, inclusive, me colocar à disposição para dialogar, já estou me colocando à disposição para levar toda essa fundamentação jurídica que está no inquérito, que está nos relatórios, para que isso seja, na verdade, considerado, porque se não for essa comissão, isso é importante lembrar, né? A época da Comissão Nacional da Verdade, a gente fez um texto informando a CNV que era uma lástima que eles não tivessem tratado adequadamente o caso do JK, porque ele será concluído e ele será responsável, o Estado será declarado responsável. A questão é quem vai ter a coragem de fazer isso, porque hoje já o acidente já não é uma hipótese.